Bom, sobre esse assunto eu vou conversar com o Valdo Cruz, ele está lá em Brasília. Valdo, boa tarde para você. Valdo, cada novo áudio, novo vídeo da deputada Cristiane Brasil que surge, juro por Deus, a minha sensação é de que é um deboche com o resto da população brasileira. Agora, é mais deboche ainda o governo ficar insistindo em sustentar a nomeação de Cristiane Brasil, Valdo. A questão se complica cada vez mais no que diz respeito à ética. Você concorda comigo? Boa tarde, Cris. Boa tarde, assinantes. Exatamente. Já virou uma questão, não é uma questão mais legal, né? O governo disse o seguinte, olha, legalmente nada impede a nomeação. Até imaginar, né? Meu Deus, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Já já eu te chamo novamente, tá? Pra gente conversar sobre outros assuntos aí de Brasília. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogou a prisão preventiva do ex-presidente do BNY Mellon, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira. O BNY Mellon administrava os investimentos do Postales, fundo de pensão dos Correios. Oliveira é apontado por investigadores da Polícia Federal como um dos principais responsáveis pela operação que gerou desvios no fundo. A prisão de Oliveira tinha sido decretada na semana passada pelo juiz Valisney de Oliveira durante a Operação Pausari da Polícia Federal. Depois de tramitar por quase 14 anos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu arquivar uma investigação sobre o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Quem vai contar tudo pra gente é o Marcelo Cosme, lá em Brasília também. Marcelo, boa tarde pra você. Marcelo, conta pra gente então quais são os crimes que ele teria cometido, o Jucá, e por que houve esse arquivamento. Oi, Cris, boa tarde. É o famoso peculato. O governo lançou o projeto piloto do Documento Nacional de Identificação. Nesse primeiro momento, vai reunir CPF e título de eleitor. Quem tem os detalhes é Marcelo Cosme, vou voltar a conversar com ele. Marcelo, conta pra gente então quando esse sistema vai estar disponível aí para a população. Olha, Cris, a partir do meio do ano. Tomara que tudo dê certo, né? Porque, como você bem disse aí, a gente tem que andar com muita coisa e ainda estamos sujeitos a sermos roubados. Infelizmente, isso acontece muito nesse país, né? Enfim, vai diminuir pelo menos. Obrigada, tá? Bom trabalho para você. Testemunhas de um crime no fim de semana de pré-carnaval aqui de São Paulo estão sendo ouvidas pela polícia agora à tarde. Elas estavam num posto de combustível na zona oeste da cidade quando pediram para usar o banheiro. Houve uma confusão e 3 pessoas foram baleadas. 2 morreram. O repórter Gabriel Prado está acompanhando esse caso pra gente. Gabriel, boa tarde para você. Gabriel, explica aí pra gente esse caso. Quem é que está sendo ouvido nesse momento? Oi, Cris, boa tarde. Gabriel, essas imagens aí que o Felipe Mancuso acabou de falar na reportagem já chegaram nas mãos da polícia? Já estão com o delegado? Ainda não, Cris. Obrigada, viu, pelas suas informações. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. Claro, bom trabalho para você. Bom, a gente vai voltar a fazer contato com o repórter Gabriel Prado. Você vai se lembrar, ele está acompanhando aquela história que nós falamos mais cedo aqui na edição das 4, sobre 2 homens que morreram vítimas de disparos dentro de um posto de gasolina. Gabriel, qual é a novidade que você tem para a gente sobre esse caso? Oi, Cris. Muito obrigada pelas informações, trazendo aqui ao vivo, em primeira mão, para a gente essa coletiva do delegado do caso. Obrigada mesmo, boa tarde para você e bom trabalho. Imigrantes venezuelanos já somam 10% da população de Boa Vista. A estimativa é que 40 mil venezuelanos estejam vivendo na cidade. O reflexo é possível de se ver nas ruas, praças ocupadas, abrigos lotados e casas com até 31 moradores. O governo de Roraima e a prefeitura de Boa Vista cobram um plano prático do governo federal para lidar com essa migração. Sobre esse assunto eu vou conversar então com Rubens Medeiros. Rubens, boa tarde para você. Rubens, o que o governo e a prefeitura estão pedindo de imediato ao governo federal? Porque, claro, é uma situação muitíssimo preocupante para os imigrantes e também para os moradores, né? Delicada para todo mundo, viu? Boa tarde, Cris, e a todos de casa. Rubens, obrigada. É uma situação muito preocupante para todos os lados envolvidos aí nessa história, que a gente, claro, vai continuar acompanhando muito de perto, como a gente sempre fez. Obrigada, boa tarde para você. A gente vai para o noticiário internacional, vou falar agora de corrida nuclear. Hoje entra em vigor um tratado assinado por Estados Unidos e Rússia há 8 anos.
Por esse acordo, as duas potências se comprometeram em diminuir para os níveis mais baixos seus arsenais nucleares. Para o presidente americano na época, que era Barack Obama, era um primeiro passo no caminho para um mundo sem armamento atômico. Mas isso tudo parece que está indo por água abaixo, viu? Vamos conversar com a Raquel Krahenbuhl lá na Casa Branca. Raquel, boa tarde para você aí em Washington. Conta pra gente os detalhes disso, por que parece que está indo por água abaixo. Olha, Cris, boa tarde a você, a todos. É porque essa estratégia... Cris. Raquel, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você aí em Washington, nos Estados Unidos. Estamos de volta com o noticiário internacional, porque uma carta de uma vítima de um padre pedófilo parece contradizer o Papa Francisco. Em viagem ao Chile, no mês passado, o Papa disse que não havia evidências contra um bispo chileno acusado de acobertar um escândalo de abuso sexual. Só que o Papa teria recebido em 2015 uma carta contando que o bispo nomeado por Francisco era conivente com esses abusos. O documento foi revelado pela agência de notícias americana Associated Press, que teve acesso à carta e conversou com o autor dela. Vamos conversar então com o Rodrigo Carvalho, nosso correspondente em Londres. Rodrigo, boa noite para você aí na Inglaterra. Rodrigo, tem gente que já está dizendo que essa é a maior crise já enfrentada pelo Papa Francisco. Isso, Cris. Boa tarde para você. A reportagem da... Desse caso todo vir à tona, o Papa Francisco recebeu hoje o presidente turco, né? Isso, o encontro com... Obrigada, Rodrigo. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Diante desse presente que o Papa Francisco deu para o presidente turco. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, boa noite para você. Bom, faltam pouquíssimos dias para o Carnaval, como a gente sabe, ainda dá tempo, viu, de quem não se preparou de arrumar uma fantasia para curtir a festa. Basta usar a criatividade e vale também transformar peças do próprio guarda-roupa em acessórios lúdicos e exclusivos. Lá no Recife, a Vanessa Andrade está numa loja que faz fantasias, digamos assim, bem diferentes, diferenciadas. Vanessa, boa tarde para você. Me conta o que tem de diferente por aí. Alguma coisa aí te animou? Você já vai comprar alguma fantasia? Oi, Cris. Boa tarde para você. Boa tarde aos assinantes da Globo News. Olha, olhadinha no meu guarda-roupa, ver se eu consigo transformar alguma peça também, Vanessa. Obrigada, viu? Agradece às professoras de hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Tá animado pro Carnaval? 1,5 milhão de foliões pularam pré-carnaval nas ruas do Rio nesse fim de semana. Esse número é uma estimativa da Rio Tour, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro. Foram 117 blocos de rua espalhados por toda a cidade entre sexta-feira e domingo. Ontem, o Bloco da Preta, esse aqui que a gente está vendo no nosso telão, arrastou cerca de 760 mil pessoas pelo centro do Rio. Foi o bloco com maior número de gente, maior público. Festança, festa boa. E ainda nem é carnaval oficialmente, né? Só para lembrar. Em São Paulo, a folia também foi muito boa no fim de semana. Olha só, gente, quase 4 milhões de pessoas saíram para acompanhar os blocos de rua pela cidade.